Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias vontades. Olá, sejam todos bem-vindos ao Café com Bíblia. Na segunda carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, capítulo 4, diz o seguinte: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, Timóteo, a tempo e fora de tempo. E o apóstolo Paulo segue dizendo: Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, as suas próprias vontades. Pessoal, hoje é o que nós estamos vivendo. As pessoas acham que não precisam congregar, não precisam estar entre os irmãos, as pessoas da mesma fé. E muitos acreditam que são a igreja, que eles, indivíduos, são a igreja. Mas olha só, a igreja de Jesus é formada de membros. Vários membros formam a igreja. Um indivíduo é o templo onde habita o Espírito Santo. Mas para que o Espírito Santo habite em nós temos que aceitar o chamado, atender o chamado. E olha só quem é que está chamando. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, a palavra do Senhor diz o seguinte: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta do coração, batendo no seu coração, abrir a porta, eu entrarei. Quem entrará? O nosso Senhor Jesus. O Espírito de Deus entrará na nossa vida, no nosso coração. Eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ceiar, estar à mesa, estar no íntimo, fazer parte da família. Jesus está chamando, está batendo a porta. Eu ouvi o chamado, abri a porta. Hoje, nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, habita em mim. Glória a Deus por isso. Mas nem sempre foi assim. Antes de eu ouvir o chamado e aceitar Cristo, eu era igual a você. Eu julgava muito as pessoas. Por exemplo, aquele camarada fez tanta coisa errada, sabe? Tudo que a gente pudesse imaginar, aquela pessoa fez. E hoje correu para a igreja. Aí o que eu pensava, né, comigo, aqui na minha ignorância? Que aquela pessoa estava escondida na igreja. Mas, amados, hoje, na presença do nosso Senhor Jesus, eu compreendo que é necessário que a gente passe por muitas coisas antes de entender que a salvação é só em Cristo. Olha só o que diz em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Jesus dizendo: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nosso Senhor Jesus é o único que pode aliviar toda essa opressão que nós vivemos. Então, o que compreendo aqui? Que o nosso Senhor Jesus, quando passou aqui pela terra, ele veio para os cansados, para os oprimidos, para os doentes, para os perdidos. Ele não veio para os sãos. Ele veio para mim, veio para você. Então, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Então, ele está batendo
na porta do nosso coração. Como isso acontece? Através de um vídeo desse daqui. Nós somos servos de Deus. Deus nos usa para que a gente leve o Evangelho, pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho da salvação, do arrependimento. Somos instrumentos na mão de Deus, na mão de Jesus. Somos discípulos de Cristo para pregar o Evangelho a toda a criatura. Porém, nós temos o livre-arbítrio. O que significa escolha. Podemos escolher fazer ou não fazer. Escolher estar com Deus ou estar conosco, com si mesmo, nós mesmos, com as nossas próprias vontades, fazendo coisas longe de Deus, sem Deus. Mas, como Deus é o Criador de todas as coisas, Ele deixa para nós um aviso. Somos livres para escolher. Deus deixou um aviso: escolha a vida. Qual é o salário do pecado? Qual é a consequência do pecado? A morte, muitas vezes morte física ou morte espiritual. A pessoa fica fria, coração de pedra, pessoa dura, que não perdoa. Vida em Cristo, coração perdoador, pessoa humilde, amorosa. Olha só o que diz aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 4 também, parte B. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É automático. Fez a sua escolha. Escolheu estar longe da presença de Deus. Escolheu não obedecer a Deus, não ouvir a palavra. Você já se constitui, se torna automaticamente um inimigo de Deus. E eu vou deixar aqui uma observação. Olha só, Deus não participa das nossas loucuras. Vamos seguir? Lá em Timóteo, capítulo 4, agora o versículo também 4. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Fábulas, fantasias. Desviarão os ouvidos, não darão ouvidos às verdadeiras coisas, e sim às fantasias. Por exemplo, essa crença de que você, sozinho, indivíduo, é a igreja que não precisa congregar. E o apóstolo Paulo diz mais. Versículo 5. Mas tu, Timóteo, em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. Você, o verdadeiro cristão, está no ide? Ide. Que ide? Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Eu fico por aqui e até o próximo Café comigo. Tchau.